Meditarmos no texto dessa noite. Há várias semanas nós temos falado em cima dos textos, na narrativa do quinto discurso de Jesus, no Evangelho de Mateus, o sermão escatológico, o sermão do Monte das Oliveiras, que ocorreu poucas horas antes do seu aprisionamento e crucificação. Ao longo dessa semana, nós temos falado sobre os aspectos da sua segunda vinda, os momentos marcantes que vão anteceder o fim da história. E falamos também, logo no início, nas parábolas dos talentos, as parábolas das 10 virgens, que são parábolas bem marcantes sobre a dinâmica do reino e a preparação da igreja em direção a essa segunda vinda de Cristo. Ficou faltando um texto, talvez o mais marcante e mais conhecido do sermão. Alguns chamam esse texto a parábola das ovelhas e dos cabritos, né? Ou dos bodes. Mas, na verdade, nós vamos ver hoje que não é bem uma parábola, né? É mais uma ilustração para algo, uma profecia que Jesus realmente estava narrando. O contexto, obviamente, é o mesmo, a sua segunda vinda, ele pregando e anunciando as vésperas da sua crucificação. Coração apertado, coração extremamente carregado por toda a iniquidade do homem, por tudo aquilo que ele haveria de sofrer, mas um coração também animado com aquilo que haveria de ser. A perspectiva futura da sua segunda vinda, realmente o fim da história de uma maneira gloriosa para aquele que era o Criador de todas as coisas. A pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é como é que você vê esse encontro? Como será que Jesus vê esse encontro? Interessante, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, e a ceia é um memorial comemorativo da morte e ressurreição de Cristo, mas ela também é um anúncio. Ela é o anúncio da segunda vinda de Cristo. Jesus pediu para que nós fizéssemos até que ele viesse. E a pergunta, então, é essa: como é que a gente antecipa isso? Como é que a gente vê Jesus voltando e como será que ele nos vê? Vou desafiar alguns conceitos nessa noite, talvez, acredito que alguns vão torcer o nariz aqui e acolá. Eu espero que não haja um torcimento final, né, na mensagem, mas a gente vai ter tempo para esclarecer isso na quinta-feira no nosso eco, né, quando a gente vai discutir as minúcias desse sermão. Mas a verdade é que nessa narrativa final do Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus ele vai tratar dessa divisão, né, entre aqueles que são ovelhas e daqueles que são bodes, né? Vamos para o texto. É um texto longo, a gente vai ser rápido, né, nessa leitura, mas eu convido vocês a realmente se concentrarem nisso e estarem abertos a uma perspectiva teológica realmente impactante. Capítulo 25, então, de Mateus, nós vamos estar indo a partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Na minha Bíblia é chamado O Grande Julgamento. Eu estava tentando abrir uma Bíblia aqui para não ter que usar esse óculos, mas me deram um iPad, está aqui. Pronto. Vamos ver se eu saio desses óculos do vovô aqui. Rapidinho. Então, Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Agora eu estou iluminado. Diz então assim a palavra de Deus. Só que eu errei aqui com óculos. 25, 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros,
A semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Vamos parar por aqui e vermos o primeiro ponto desse sermão e de uma forma bem interessante, né? Observarmos algumas coisas que são importantes aqui. Cuidado com esse mergulho direto na exegese, na interpretação do texto, que pode colocar você num território perigoso aqui. A gente tem alguns preconceitos, algumas ideias realmente preconcebidas que podem simplesmente levar você a pensar que o que Jesus está falando aqui é algo temeroso que você realmente tem que se preocupar se você não vai estar do lado de lá. Mas eu queria que você prestasse atenção aqui na dinâmica do argumento da narrativa de Jesus. Olha aqui. O Filho do Homem, ele, Jesus, isto ele falando às vésperas dele ser entregue e maltratado. Quando ele vier na sua glória, ele vai vir com todos os seus anjos e ele vai sentar-se no seu trono. Glorioso. Para quem estava prestes a passar por uma humilhação tremenda, para quem estava, na verdade, prestes a sofrer e a padecer debaixo da mão de um sistema corrupto, político, religioso, não é? Essa imagem de Jesus é uma imagem que é necessária para ele mesmo, né? Levar a cabo esses desígnios da rendição, da entrega, do sacrifício na cruz, visando aquilo que viria no fim. Algo extremamente glorioso, algo extremamente magnífico, algo que não tinha nada a ver com aquele momento tenebroso que ele estava prestes a viver. Presta atenção aqui, ele fala, ele vai vir com todos os seus anjos em toda a sua glória. E ele está realmente vindo de uma maneira... Imaginem vocês aqui, isso que eu queria que vocês pensassem. Imagina Jesus descendo, né? Vindo dos céus. E você vai ver todos os anjos ao mesmo tempo, né? E ali Jesus vai estar visto de uma maneira completamente diferente daquela que ele foi visto na primeira vinda. Ele vai estar sendo visto como o Senhor do cosmos, um Senhor das hostes, um rei realmente vencedor que vem em triunfo sobre a terra. Como será que ele vê ou verá vindo, né, a terra? É interessante o versículo seguinte, o 32, porque a narrativa aqui não diz respeito ao indivíduo ou aos indivíduos, mas ela diz respeito às nações. Diz o versículo que todas as nações serão reunidas diante dele. Preste atenção nisso, porque isso aqui é chave nessa narrativa. Todas as nações. Você sabe o que é isso? É como se fosse aquela entrada de Olimpíadas, mas em proporções gigantescas. Vai ter Brasil, vai ter Argentina, vai ter Equador, vai ter México, vai ter Uruguai, vai ter Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, a África inteira, a Ásia inteira, todo mundo, todas as nações diante de Jesus. Que coisa, né? Que imagem incrível. O contexto aqui, notem, não é esse contexto realmente glorioso, um contexto triunfante, um contexto global, universal, um contexto que abrangerá todas, absolutamente todas as nações. O que é interessante no texto, e no português, e nas versões normalmente modernas, há um salto aqui na interpretação que faz com que a gente passe despercebido um detalhe. Porque quando fala, e ele separará uns dos outros, realmente essa não é a melhor tradução. Na verdade, no texto original fala que ele vai separá-las, né? Eles aqui, na verdade, no original, tem mais a ver com as nações do que propriamente indivíduos.
Isso é extremamente importante porque parece que Jesus, como eu perguntei no início, ele está vindo na sua segunda vinda em glória e ele está tendo uma visão astronáutica. Ou seja, ele está vendo o globo e ele está olhando igual a gente olha no mapa, né, e vê aquela população. Não sei se você já viajou de avião à noite ou viu alguma foto de satélite noturno, mas você consegue ver, né, onde estão os povoados, onde estão as cidades, onde estão as metrópoles, né? E você, de cima, vê realmente a Terra habitada por povos, línguas, tribos e nações. E parece aqui, então, que dessa visão de cima, dessa visão de alguém que está vindo do alto, Jesus está meio interessado no resultado final dessa conquista ou dessa luta, né, ou dessa batalha travada entre o evangelho e as trevas na conquista dessas nações. É interessante que o comissionamento dado por Jesus para nós é exatamente esse, que nós vamos e preguemos e falemos das boas novas e anunciemos e testemunhemos para todas essas nações. Nesse mesmo capítulo, no início, na metade ali do capítulo 24, ele falou que era necessário que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Então, quando Jesus voltar, ele realmente quer saber qual é o resultado final. Copa do Mundo para Jesus. O que deu? E aqui eu quero que você reflita, presta bem atenção nisso, porque é o que eu falei, às vezes a gente vai para esse texto com algumas ideias pré-concebidas, a gente perde o mais importante. Há um conceito que realmente é deixado de lado na nossa teologia. Nós somos batistas, e principalmente nós que acreditamos numa salvação individual, né, pessoal, muitas vezes a gente negligencia, pela ênfase no individual, aquilo que tem valor coletivo. Porque se esse texto realmente está falando e saindo do coração de Jesus, né, é porque Jesus ele tem uma maneira meio soberana, suprema, de olhar para a terra. E é interessante que a gente vê isso no ministério de Jesus, quando ele entra no povoado, quando ele se depara com uma pessoa de uma outra etnia, quando ele se depara com alguém que representa outra nação, ele quer saber qual vai ser a resposta. Como que um Jonas que vai ao encontro dos ninivitas, como um Paulo que foi ao encontro de várias nações na Europa, na Eurásia. E realmente parece que Jesus está interessado em perceber qual é a resposta coletiva de uma nação. Interessante isso, né? Para e pensa agora na sua cidade. Para e pensa como representante de Jesus que está voltando. Se Jesus estiver ali nos céus, aquela visão de cima, ele vai olhar aí para Montes Claros, Rodrigo, e vai falar assim: Montes Claros, eu ganhei ou perdi nessa aí? Eu tenho mais ovelhas ou tenho mais cabritos? Montes Claros é do Senhor Jesus ou não é? Quando ele olhar para Timbó, Luzerna, Vitória da Conquista, né, o que ele vai perceber? Ali realmente ganhamos ou perdemos? Você pode dizer, Fernando, que Luzerna, que Erval do Oeste, que Joaçaba, né, essa tripla cidade aí, ela é do Senhor Jesus? Você pode dizer que o Oeste Catarinense é do Senhor Jesus? Você pode bater no peito e dizer: não, Santa Catarina é do Senhor Jesus, ele pode vir que aqui só tem ovelha, pode vir que realmente aqui é um estado, é uma cidade, é uma região que serve ao Senhor Jesus. Será que nós, como brasileiros, podemos ir para essa Olimpíada, né, com orgulho na bandeira nacional e dizer: não, realmente o Brasil serve ao Senhor Jesus. A nossa nação, o nosso país, ele realmente busca a vontade de Deus. É nessa terra aqui que o nome de Jesus tem soberania. Nós realmente nos dobramos, nos curvamos e fazemos dele o nosso Senhor. Ou será que nós não passamos, né, de uma Babilônia,
de uma Síria, de uma Roma, de cidades que realmente entraram para a história como sendo lugares onde o nome de Jesus não era realmente exaltado, mas ele era, na verdade, perseguido. Por que isso é importante para nós? Eu acho que está na hora da gente parar de olhar para os textos, e textos como esse, e pensar que esses textos se tratam da nossa salvação individual. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Você não está nessa cidade por acaso. Você pertence a um conjunto de pessoas. Você pertence a uma história. Você pertence a uma genética. Você tem uma ascendência. E milhares de pessoas compartilham com você esse mesmo lugar. Se você viver um evangelho egoísta pensando que a salvação é individual, pensando que você está salvo, graças a Deus, e você é ovelha e os outros são cabritos, talvez você não consiga entender a visão que realmente está sendo trazida aqui. Mas se você realmente entender a dinâmica do que Jesus foi pregando aqui, está pregando, você vai perceber a importância de você estar engajado totalmente, absolutamente engajado nessa obra, né, de transformação do lugar que você mora, do seu estado, do seu país. E se tiver tempo e espaço do mundo, que talvez seja o terceiro ponto ali. Como é que você sente isso? Isso te causa dor? Ou, na verdade, você olha isso e diz, não interessa que eu seja ovelha, dane-se os outros. São cabritos porque querem ser cabritos. Quem mandou ser cabrito? Eu sou ovelha. Não me parece que esse realmente é o ofício melhor para o cristão, não é o ofício realmente profético, não é o ofício que a gente vê nos grandes líderes da Bíblia. Está na hora da gente realmente começar a ter uma consciência coletiva, um incômodo pelo todo, e realmente respondermos com choro, com súplica para aqueles que estão à sua volta, para o seu estado, pela sua nação. O segundo aspecto é onde entra realmente no X desse texto, que todo mundo se concentra, diz assim, ó, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Coisa incrível, né? A maior parte das pessoas, desculpem a palavra aqui, né? Não estou querendo soar arrogante, mas a maior parte das pessoas leigas olham para esse texto e pensam que Jesus está dando uma responsabilidade social para a igreja. E, embora eu ache que a igreja tenha uma responsabilidade, ou uma alta responsabilidade social, eu não acho que esse é o melhor texto para a gente apoiar e basear essa teologia. Porque o que Jesus está falando aqui é de uma coisa completamente diferente. O que Jesus está falando aqui é de um conceito que só os fortes entendem. Eu digo os fortes porque os fortes são aqueles que guerreiam. Os fortes são aqueles que estão na batalha. Os fortes são aqueles verdadeiros soldados e soldadas, né, que estão lutando a causa de Cristo. O conceito aqui, gente, é um conceito de fidelidade e de posicionamento numa batalha, numa verdadeira disputa. O conceito aqui é o mesmo conceito que a gente vê nos sinóticos, em Mateus mesmo, né?
do copo d'água. Vocês lembram de Jesus, quando eles estavam lá discutindo quem era o maior ou o menor, aí chegaram numa cidade, Jesus pegou uma criança, botou no meio, depois eles queriam parar alguém que estava pregando o nome de Jesus, e Jesus fala, quem não é contra nós é por nós, e depois ele fala, olha, eu vos digo que nem um copo d'água vai ser passado sem a sua recompensa. A gente não entende muito esse texto se a gente não colocar isso na perspectiva de uma verdadeira guerra. Quando nós temos um conflito declarado e realmente afincado, né, entre duas forças totalmente opostas, nessa guerra, nesse conflito, se faz necessário um posicionamento final. O simples gesto de doar um pão, de fornecer abrigo, vai realmente categorizar, caracterizar de que lado você está. Numa guerra realmente afincada, onde você tem sofrido e os seus queridos têm sofrido com aquele conflito, o posicionamento realmente se faz em todos os níveis. Eu já contei uma história, né? Mas para aqueles que não ouviram, essa história realmente me impactou. E eu vou falar dela rapidinho aqui. Quando eu estava nos Estados Unidos uma vez, na Geórgia, o pastor Jim me levou no Museu da Guerra Civil Americana. E ali, no finalzinho, eu vi uma cena que me chocou. Uma mulher, era um museu de cera, numa casa tamanho real da época, que foi até transportada para o lugar, aquelas casas de madeira que a gente vê em filme, faroeste. E a mulher estava na cozinha, grávida, com 2 filhos pequenos em volta, e ela ali na ponta da mesa, ela estava confeccionando projéteis de bala, de fuzil. E aquilo me chamou a atenção porque, realmente, numa guerra, até uma mulher que estaria nos seus afazeres domésticos, a Guerra Civil Americana, que matou centenas de milhares, né, ela estava totalmente engajada na guerra civil, porque o marido dela tinha ido, provavelmente o pai tinha ido, os irmãos dela tinham ido, os cunhados, os amigos. E eu pergunto para você, se alguém chegasse naquela mulher, naquela casa, um soldado inimigo e pedisse um copo d'água, eu garanto para vocês que ela não ia dar água, mas ela ia dar bala, ela ia dar veneno, ela ia lutar aquela mesma guerra que ela estava já lutando na sua cozinha. Quando Jesus fala que ele teve fome, e aí ele foi dado de comer, teve sede, foi dado de beber, teve frio, e ele foi vestido, ele teve em prisão, teve doente, foi visitado. O que Jesus está dizendo é que aqueles que estavam comissionados no seu reino, os seus verdadeiros soldados, os seus homens de frente, as suas mulheres de frente, à medida que eles avançavam e se expunham e sofriam o dano e a perseguição do reino, estes aqui, as ovelhas aqui, elas responderam com um verdadeiro suporte, com a logística, com o conforto, com a preocupação, com o apoio psicológico, com o apoio moral, com o apoio espiritual, com o apoio financeiro. É interessante, né, que a gente, correndo risco também, né, nessa mesma questão do ponto 1, muitas vezes a gente acha que a espiritualidade é para ser vivida individualmente, né? E a gente acha que a nossa salvação está garantida e o nosso cristianismo está perfeito porque a gente vive um relacionamento com Cristo. E não percebe, né, como a gente está vendo num texto aqui, que, na verdade, tudo depende do seu posicionamento em relação àquilo que está acontecendo no reino. Presta atenção nisso aqui. O seu cristianismo, o seu relacionamento com Cristo, a sua fidelidade para com Ele, ela é demonstrada, ela é visível. E Jesus observa de acordo com a sua fidelidade ao sistema que é por Ele governado. Cuidado! Porque você pode estar achando que vai sair dessa com essa mediocridade cristã de achar que você, né, participa do culto,
ouve louvor evangélico, quando chega alguém na sua casa, você toca uma musiquinha, faz o seu devocional, né? Só ouve, canta e tal, né? Aquilo que é evangélico, e acha que vive numa atmosfera, né? Que é totalmente assim, cristã. Jesus, glória a Deus, Jesus, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, presta bem atenção nisso. Neste exato momento, nós estamos vivendo uma guerra sangrenta, extremamente difícil, que é travada por aqueles que são filhos de Deus, seguidores de Cristo, e se você vive alheio a isso, descompromissado com isso, totalmente alienado e ausente daquilo que está acontecendo, você não é ovelha. Você não é ovelha. Se você não se importa, você não é ovelha. Se você não chega junto, você não é ovelha. Se você não sente a dor da luta, você não é ovelha. Cuidado com essas falsas pressuposições simplistas sobre um cristianismo confessional, mas que não te leva a ficar realmente como alguém que tem importância e relevância no reino de Deus. Muita gente fala, né, daqui do pecado da omissão. Ah, é um pecado da omissão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é o pecado da omissão, é o pecado da irrelevância. Porque se você não é parte desses que estão na frente, você tem que ser parte daqueles que sustentam aqueles que estão na frente. Se você não é soldado, você tem que ser enfermeiro. Se você não é perseguido, você tem que ajudar aqueles que são. Se você não está com fome, você tem que levar o alimento para os que estão. Se você não está pegando na espada e pega na enxada, você tem que dar o pão, contribuir. No Projeto 70 nós temos essa imagem, né? E alguns o Claudinei vai estar aí, até já estamos adiantando, ele vai trazer esses conceitos de novo. No P70, ou você pega na espada, ou você pega na enxada. E um depende do outro. Não tem lugar para os vagabundos, os que não fazem nada. Ou você sustenta, ou você luta. Sustenta ou luta. Se você não faz nada disso, você não é ovelha. Cuidado com esse cristianismo light. Ser ovelha é ser parte de um reino, é estar engajado até a ponta dos cabelos no reino. Terceiro aspecto, né, é, na verdade, o pior aspecto. Embora a gente já tenha falado sobre ele aqui, mas eu queria fazer uma reflexão talvez surpreendente aqui. Diz assim o versículo 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, discípulos, né? Algumas versões falam isso, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo incessante, que é traduzido eterno, mas os justos irão para a vida eterna, ou incessante. Interessante que o outro lado da moeda, né? A gente até fala: meu Deus, né? Deixa eu sair fora disso aqui, deixa eu
aceitar Jesus logo, né? Porque senão eu estou lascado aqui. É muito interessante o contexto do que está acontecendo. Porque algumas linhas abaixo, nós vamos ver a cena do aprisionamento de Jesus. E, na verdade, uma cena terrível, que ele vai estar diante de Caifás. E Caifás vai arguir se ele diz que ele é realmente o Filho de Deus. E ele vai dizer: eu vejo os céus abertos, né? E o trono de Deus no seu poder e glória. E nisso, então, Caifás rasga suas vestes naquela hipocrisia tremenda, né? De dizer que ele estava blasfemando. E aí começa a sessão porrada em Jesus. Sessão porrada. Sabe o que é sessão porrada? É porrada mesmo. Ele começa a tomar soco na cara, tapa na cara, soco de mão fechada, tapa de mão aberta, a ponto dos soldados debocharem dele. Se é o Filho de Deus, descobre quem é que está te enfiando porrada aí. Pá, tá, soco, né? Esse era o desafio, descobre, pá, né? E ele ali totalmente, né, covardemente, por vários homens brutos, soldados brutos, numa sessão porradaria, ele vai ser humilhado. Tudo isso por causa desse reino, por causa desse amor, por causa dessa graça. Poucas linhas depois. Mais interessante é que essa palavra que está aqui, ó, castigo, ela tem uma origem, né? Na verdade, é como se ela fosse isso, um tapão, um soco, um bufetão. É um castigo de tapa. A raiz e o verbo cognato realmente é isso, é tomar um tapão, tomar um safanão. E a gente olha para isso, né, e da maneira que isso tem se traduzido assim, é o castigo eterno, né? Aí todo mundo fala o julgamento final, e a gente fica debaixo daquela impressão, né, desse dualística, zoroástrica, né, que o reino de Deus é assim, ele vai separar para a direita as ovelhas e os cabritos para a esquerda. E a gente, então, tem uma visão dualística de julgamento, né? Embora a palavra julgamento nem está necessariamente aqui, né? A não ser na questão dos justos e a questão do trono, que a gente infere isso, mas não percebe que, na verdade, tudo isso aqui é o momento de chegada de Jesus, é o momento da sua segunda vinda, é o momento em que ele vai responder à altura a tudo aquilo que ele realmente sofreu. Para a direita vão aqueles que de fato pertenciam ao reino. E ele me fala: vem para cá, vocês que são desse reino, né? Benditos, meu Pai, vem para cá. E para o lado esquerdo vão os cabritos, né? que não fizeram nada disso. E eu já mostrei aqui que o critério para ir para esse lado não está tão longe da gente como a gente pensa. Mas o que é interessante é que quando a gente aborda esse texto, a primeira coisa que a gente faz é pensar que a gente precisa se livrar, né, desse juízo, que ele é terrível, ele é temível, e a gente precisa então se agarrar a Jesus de uma forma que realmente nós não soframos esse dano. Mas será que era isso mesmo que Jesus queria que nós absorvêssemos isso aqui? O contexto, obviamente, para Jesus, ele é terrível. É um contexto pré-sofrimento, é um contexto em que ele seria, né, maltratado em questão de horas, horrivelmente maltratado. E ele estava falando da sua volta, uma volta gloriosa, uma volta que na verdade era extremamente positiva, porque ele ia vir com todos os seus anjos, uma demonstração de poder, o Senhor do cosmos, o Senhor das hostes. Os anjos são caras que desde a primeira vinda, na hora que Jesus estava tomando porrada lá, eles estavam doidos para mexer. Jesus falou isso: se eu falar para o meu Pai mandar, acabou. Mas ele tinha que segurar, ele tinha que apanhar calado. E ele aprendeu a sofrer então a dor, o dolo, para que houvesse realmente o benefício. Quando nós olhamos para esse texto, eu acho que a gente precisa colocar o nosso coração no lugar.
Porque muitas vezes nós somos levados a quase que torcer. E tem uma satisfação sádico-espiritual em ver as pessoas irem para o lado de lá. Mas eu queria desafiar você nessa noite, até depois dessa compreensão de que realmente nós estamos com muitas dificuldades nesse mundo aqui. Como é que é difícil nós sermos fiéis? Como é difícil nós sermos honrosos para com Jesus até. Então, meu desafio para você é que, ao olhar por esse texto e ver realmente a potencialidade desse julgamento, a potencialidade dessa reação de Jesus, a tudo aquilo que foi feito a ele, a potencialidade desses anjos extremamente fortes, não é? De guerra, de virem sobre a terra e trazerem um julgamento. Meu desafio para você é que você realmente sinta a dor da humanidade, sinta a dor daqueles que estão querendo rejeitar a Cristo. Sinta o arrependimento que talvez fosse devido a eles. E comece então a clamar e a se posicionar e a se mexer diante de Deus e diante dos homens para que isso realmente não aconteça. Para que algo tão terrível realmente não se imponha sobre talvez a sua mãe, o seu pai, o seu familiar, o seu amigo, seu vizinho, seu filho, seu marido, sua esposa. E comece a perceber, então, que, na verdade, nós não somos só parte de uma família, de um bairro, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de uma nação, mas, na verdade, nós somos parte de uma mesma humanidade. Quando eu olho para um texto como esse, o meu coração, ele flerta com esse sentimento de, primeiro, eu sou ovelha, né? Que bom para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a pensar que eu sou tão pecador quanto os outros. Eu, na verdade, não consigo olhar para um texto desse e dizer, não, eu sou merecedor dessa graça. Eu mereço ir para o lado de lá e graças a Deus por isso. Mas, ao invés, eu fico pensando, meu Deus, onde é que nós estamos? Né? Até onde nós chegamos? Quanta dor, quanto sofrimento. Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar você indo com a sua mãe do lado e de repente você vai para a direita e sua mãe vai para a esquerda? Ou você vai com seu marido e um vai para a direita, outro vai para a esquerda? Ou você vai com seu filho e ele vai para a esquerda e você vai para a direita? E que quadro realmente é esse horroroso, né? Que a gente alimenta dentro da nossa mente pensando que aqui é a resolução final para o problema da humanidade. Gente, Jesus ele estava no momento antecedendo as bufetadas, o nariz sangrando, os olhos provavelmente que não conseguiam nem ser abertos mais de tanto soco que ele tomou. E ele, na verdade, fala de algo que é extremamente natural e reativo quando nós estamos envolvidos numa questão de justiça e juízo como essa. Mas nós somos homens. Nós somos parte de uma humanidade. E Jesus nos deu uma oportunidade incrível de estendermos o seu amor num período de graça que está aberto agora, exatamente agora, para que a gente trabalhe e lute para que uma tragédia como essa não aconteça. Eu não sei se a motivação que a gente precisa ter para pregar precisa ser mais clara do que essa. Eu não sei se a gente realmente precisa de algo mais trágico do que isso aqui para realmente nos fazer mexer. O que eu sei é que esse texto realmente ele nos desafia a não vivermos um evangelho individualista,
a não nos assegurarmos no evangelho barato, light, né, em que a gente não tem menor engajamento com a guerra, né, os soldados que são de Cristo. E eu sei que o evangelho é muito mais poderoso, né, do que qualquer desejo ou ira, desejo por vingança ou vontade de realmente ver o circo pegar fogo. O desafio para mim nesse texto, pessoalmente, eu quero estender isso a vocês, é de me inserir numa humanidade que precisa de Jesus. Me identificar como um homem que não é melhor do que o pior dos pecadores. E realmente viver para essa redenção e clamar a Deus que realmente estenda essa graça a todos os homens. Querido Deus eterno Pai, nós vamos a Ti. Te pedimos, Pai, que realmente esse texto seja aceso, Pai, acendido nos nossos corações, de uma maneira que a gente não interprete ele pelo desconhecimento de quem Jesus era, Pai, mas que na intimidade contigo, Pai, na intimidade com Cristo, nós entendamos, possamos entender realmente, Pai, aquilo que move o teu coração e aquilo que está no centro, Pai, de toda a dinâmica da salvação para a humanidade. Ajuda-nos a colocar nossa mente no lugar, Pai, e a entendermos que nós somos parte, Pai, na verdade, de um conjunto de coletividades, Pai, famílias, cidades, Estado, nações e a própria humanidade, Pai. Que realmente haja em nós, como houve em Abraão, um pedido de clamor por aqueles sodomitas, Pai. Homens e mulheres que não mereciam a graça. Mas Abraão, um homem como nós, Pai. Um homem falho como nós. Teve a ousadia de clamar diante do Senhor, Pai. Pela chance, Pai, para o arrependimento. Que haja em nós, Pai, como houve em Moisés, um desejo de até ter o seu nome riscado no livro da vida se tu realmente não levasses a cabo esse propósito de salvar o seu povo, Pai. Que haja em nós, Pai, o desejo que houve também no apóstolo Paulo, Pai, quando ele disse que ele abriria a mão da própria salvação para salvar os seus compatriotas. Ó, Pai, como é impressionante ver que esses homens alcançaram, Pai, aquilo que há de mais excelente no coração do homem. Como é bom ver que realmente eles encontraram esse mesmo sentimento no teu coração, Pai. Esse mesmo sentimento em Cristo. Ajuda-nos a entendermos que carneiros, ovelhas e cabras, cabritos, Pai, na verdade não estão tão distintos assim, mas na verdade nós somos muito mais próximos do que pode parecer. Ajuda-nos, Pai, a termos um comportamento excelente em relação ao teu reino. Ajuda-nos de verdade a sermos ovelhas, Pai, mas ovelhas com um coração puro, um coração cheio de graça e amor para aqueles que se perdem, Pai. Nós oramos tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma música e a gente vai partir, então, para o momento da ceia, Senhor.